Estamos com mais um podcast Resenha de Supermercado. Hoje eu estou com um convidado muito especial aqui, mais um dos mentores de varejo que ajuda os donos de supermercados desse Brasil inteiro, com muita bagagem, né? Trabalhando no Pão de Açúcar, no Bom Preço, no Walmart e atende centenas de donos de supermercados pelo Brasil afora com muita experiência. Mais de 37 anos de experiência de supermercado. Está comigo nosso grande amigo aqui, o Demétrio Magnani. Seja bem-vindo, Demétrio. Super obrigado, Thiago. Estou adorando estar aqui com vocês, né? Vai ser um prazer enorme bater esse papo com vocês e dividir com você, supermercadista, né? Aquilo que a gente entende como importante, né? Para que você potencialize os resultados da sua empresa. Combinado? Legal. E está comigo também a Gabi, Gabriela Buck aqui, especialista em influência de supermercado. Seja bem-vinda, Gabi. Obrigada, pessoal. Boa noite. Mais um podcast para a gente sentar e aprender com quem sabe fazer supermercado. Bom, o que eu combinei com o Demétrio aqui? O que eu quero que ele fale? Primeiro, que ele conte toda a jornada dele, que é muitos anos de piso de loja, de supermercado, muita experiência, né? Ele vai contar toda a jornada dele, como que é a experiência de ter trabalhado no Pão de Açúcar, como era naquela época, como foi no Walmart e todos os lugares que ele passou. E depois ele vai trazer os principais ensinamentos para os dias atuais. Como você ter mais resultados no seu supermercado nos dias de hoje, com todas as dificuldades, como buscar margem, com o aumento dos produtos. Vamos falar sobre mix, sobre precificação, sobre liderança de equipe. Vamos falar sobre tudo, você vai aprender muito, né? E nós temos alguns amigos em comum, o pessoal do DM, o Denilson, o pessoal do Feirão, né? Sim. O Isaac. Um abraço para vocês aí se vocês estiverem assistindo. E Demétrio, vamos lá, conta aí, como é que foi sua jornada? Como é que você entrou nesse ramo de supermercado? Cara, quantos podcasts a gente vai ter aqui, hein, cara? Então, bom, eu tenho 37 anos, eu comecei no varejo lá no passado, no Pão de Açúcar, cara. E aí foi muito bacana, Pão de Açúcar me ensinou muito. Em São Paulo mesmo? São Paulo. Você chegou a ter acesso ao professor Abílio ou não? Tive. O Pão de Açúcar foi... Ele tinha as plenárias, tudo? Tinha as plenárias. O Pão de Açúcar foi uma oportunidade incrível para mim. Porque eu vivi o Pão de Açúcar quando o Pão de Açúcar estava implantando o Pão de Açúcar especial. Nem existe mais esse Pão de Açúcar especial. Eu vivi o Pão de Açúcar na época do Jumbo. Não sei se você sabe, mas antes do Extra, existia uma bandeira chamada Jumbo, né? Uma loja que o Pão de Açúcar tinha, por exemplo, na Brigadeiro, a do aeroporto, o nome dela era Jumbo, né? E aí houve uma transição da bandeira Jumbo para a bandeira Extra hipermercados. Então eu vi tudo isso acontecer, né? E o que é muito bacana no Pão de Açúcar é que eu tive a oportunidade de viver uma empresa que trabalhava com maestria essa coisa do multiformatos, né? A estratégia do supermercado, a estratégia do hipermercado, a estratégia da discount store, uma loja de desconto que era o mini box na época. Eu puxei pallet de arroz, eu lembro até hoje, lá no mini box, né? Então isso foi muito bacana para mim. O Pão de Açúcar, se eu posso te falar, assim, o sedimento, assim, quem me sedimentou do ponto de vista de estratégia foi o Pão de Açúcar do final da década de 80. Aí depois de alguns anos, 3 anos de Pão de Açúcar, mais ou menos, eu peguei e fui para a 7-Eleven. E aí na 7-Eleven hoje, só para você ter uma ideia, Thiago, ela tem 17 mil lojas no mundo. Eu falei 17 mil lojas, cara. E a 7-Eleven é uma rede de mercadinhos de proximidade, né? Tipo uma Oxxo que está abrindo agora? Tipo uma Oxxo. Mas não tem mais no Brasil? Não, ela tem fora do Brasil. Ela tem... E parte do desafio da Oxxo eu entendo perfeitamente hoje. Se você quiser, a gente pode falar sobre isso. Mas a 7-Eleven, ela veio para o Brasil mais ou menos em 91, por aí, né? E aí eu entrei na 7-Eleven a partir da 4ª loja da 7-Eleven. Então, entrei na 7-Eleven, quando eu saí da 7-Eleven, depois de 3 anos, eu era responsável pelas 14 lojas, eu era gerente de operações da 7-Eleven no Brasil. E foi foi uma experiência incrível na 7-Eleven, porque, olha, por menor que sejam as lojas, eles tinham uma política, eles trabalhavam a operação muito bem. A operação ela era planejada dentro do supermercado. O funcionário, olha que ele entrava, ele sabia exatamente o que ele ia fazer naquele dia. Tinha um programa de reconhecimento na 7-Eleven para os funcionários maravilhoso. Um trabalho de avaliação de desempenho muito bacana. A gente avaliava uma 7-Eleven, né, todos os meses, se a loja deveria estar incrementando o ticket médio ou transações, por exemplo. E a gente
gente tinha estratégias definidas para incremento de ticket médio e incremento de transações. Só que a gente está no Brasil, e o Brasil tem seus desafios. E um grande desafio que existe hoje no Brasil, mas já existia no passado, eram as padarias, extremamente competentes na condução dos seus negócios. As farmácias, que antigamente tinham uma certa liberdade para vender o que bem entendessem, quase. Não é? Então, o que acontece? O mercado de proximidade numa cidade como São Paulo é muito bem trabalhado no Brasil. E fora o varejista local, que trabalha muito bem. O varejista local brasileiro é muito competente. Por isso que a gente vê o seguinte, olha só, se a gente for ver há uns 15 anos atrás, a participação, né, das redes regionais eram da ordem de 66%. Regionais, eu digo, empresas familiares, hoje elas são em 76%. Estou falando das redes supermercadistas, chegando já a 77%, 78%. Então, é muita competência. O varejista brasileiro é muito competente. Então, encarar essa turma muito competente, que sabe, que olha para o cliente e sabe muito bem como o cliente trabalha, né, o que o cliente deseja, é muito difícil. E os americanos, na verdade, eram japoneses e americanos, né, a gente teve muita dificuldade na época na 7-Eleven. Você acha que é por isso que o modelo Dia sofreu também aqui no Brasil? O modelo Dia, essa é uma... Eu vou Porque se encostasse o Dia em um supermercado de bairro brasileiro, ele sofria. Eu posso contar, posso fazer esse paralelo com o Dia daqui a pouco, quando eu vou falar de uma outra experiência que eu tive, sim. mas a gente vai entrar no Dia. Que eu vi você contando as dificuldades, que essas lojas não contavam aqui em encontrar padarias bem executadas, farmácias vendendo mercearia e o varejista de bairro. Local, não, então... Na verdade, claro, dava para prever isso, mas muitas vezes se pensa, não, eu vou entrar no Brasil, mas não é assim. E a Oxxo está sentindo esse desafio agora. E o Demetrios traz para a gente uma afirmação que você sempre fez, né? Ninguém faz supermercado como o brasileiro. Eu falo, o brasileiro é herói. Eu concordo em gênero, número e grau. Outro dia, a gente tem alguns grupos aí no WhatsApp, e tem um grupo aí que participou, uma turma aí, né? E estavam falando da Oxxo aqui, da Oxxo ali. Eu falei, gente, peraí, entendeu? Com todo respeito, a Oxxo, eu conheço o México, já tive no México, já fui entender a operação do México, etc. As redes regionais do México, elas não são estruturadas como as redes regionais brasileiras. O pequeno varejista do México, não dá para, com todo respeito aos mexicanos, mas não dá para comparar com o pequeno varejista do Brasil. Não, você tem uma ideia. Eu estive em Londres ano retrasado, 2023. Eu voltei falando, o brasileiro faz o melhor supermercado do mundo. Tem lojas aqui no Brasil que ninguém chega aos pés. É verdade. Ninguém chega aos pés. Eu, como consumidor, falei, que saudade do mercado do Brasil. E o mercado do Brasil é muito competitivo, cara. É muito competitivo. E o varejista regional, muitas vezes, tem uma coisa importante no varejo, que é você não ser muito previsível, né? Quando você começa a ser muito previsível, é um problema. E o varejista brasileiro, ele sabe trabalhar isso. Ele é bom, né? Você vê várias redes regionais. Eu não falo de São Paulo, não. Eu falo em São Paulo, na Paraíba, eu falo do Rio de Janeiro, eu falo de Pernambuco. Varejistas extremamente competentes. Feras. Então, aí o que acontece? 7-Eleven, eu comandei a operação da 7-Eleven até a 14ª loja. Estavam num ponto de equilíbrio, mas não era fácil, viu, a condução daquele negócio em função da concorrência com o varejo local. E aí eu recebi uma proposta, que foi a proposta que... Eu acho que foi o segundo momento importante na minha vida profissional. O primeiro momento foi quando eu entrei no varejo, através do Pão de Açúcar, né? Aí aconteceu um segundo momento importante para mim. De repente, eu sou abordado aqui em São Paulo por uma rede chamada Bom Preço. Aí eu fui fazer minha entrevista, né, no Bom Preço, no Hotel Transamérica, que existia, nem sei se existe ainda, lá na Marginal, acho que existe ainda, não sei. Não existe mais. Fui fazer minha entrevista, fui bem. Aí falaram para mim, agora você vai fazer uma entrevista com o João Carlos. Pô, João Carlos, aí eu fui ver, João Carlos era o presidente da Abras. Foi presidente da Abras por 10 anos, presidente da ALAS, que é a Associação Latino-Americana de Supermercados, aí por uns 4, 5 anos. O homem era um fenômeno. Ele construiu a terceira maior rede varejista, mas não foi em São Paulo, no Brasil, mas não foi em São Paulo. Foi no Nordeste, entendeu?
Foi lá no Nordeste que ele construiu a terceira maior rede varejista do Brasil. E a rede varejista que tinha uma relação com o cliente incrível, de proximidade. Vamos falar sobre isso. E aí, eu fui lá, fui entrevistado pelo João Carlos, ele chegou e fez a seguinte proposta para mim. João Carlos Paes Mendonça, hoje dono de grupos de shopping center, rádios, etc. Falou, Demétrio, eu quero que você se junte ao nosso time de marketing na época. Eu tinha formação em administração, em marketing, tinha vivência do chão de vendas, da área de vendas. E ele falou, cismou comigo e me puxou para ir para o Bom Preço na época, lá em Pernambuco. E foi incrível isso. E aí eu vivi lá o Bom Preço por 6 anos na área de marketing, merchandising, promoções de publicidade e subordinado a esse cara. Eu tive a oportunidade de fazer a área de marketing comandava layout de loja. E aí eu tive a oportunidade de fazer calendário promocional para todo o Nordeste. Na verdade, fazer reforma de mais de 100 lojas na época para reinauguração, implantação que a gente chamava de GAN, Guia de Arrumação de Mercadorias, para todas essas lojas. Né? A área de marketing a gente construiu, né, uma sacada genial de João Carlos Paes Mendonça na época, por conta do Carrefour que estava por chegar em Pernambuco. A gente criou uma campanha maravilhosa, Orgulho de Ser Nordestino. Bom Preço, naquela época, tinha um cartão fidelidade chamado Bom Clube, CRM. João Carlos já trabalhava com CRM lá, em 96. João Carlos tinha um cartão de crédito próprio, o Hipercard. Ele tinha encontro cliente com a dona de casa. João Carlos Paes Mendonça, um sergipano que nasceu na Serra do Machado, entendeu? E foi implantar a primeira loja Bom Preço em Pernambuco em 1966, mais ou menos, por aí, eu não lembro exatamente o ano. Era um fenômeno. Ele é um fenômeno, ele está vivo. Né? Aí ele vendeu a empresa para a Ahold. Aí surge um outro momento muito bacana na minha carreira, que eu assumo a operação de todos os supermercados de Pernambuco. Eram 25 supermercados. Bacana, eu não sei se você chegou a conhecer os supermercados de Pernambuco Bom Preço na época, mas era uma operação incrível, maravilhosa. Né? Lojas que respeitavam o cliente. O cliente se sentia respeitado quando ele entrava numa loja Bom Preço. E aí eu estava lá comandando o Bom Preço, lá em Pernambuco, quando eu recebo uma proposta do presidente da Ahold no Brasil. Ele entendia que a gente estava perdendo muito o mercado CD aqui no Brasil, o Bom Preço. Porque a gente não tinha um formato de lojas orientado para o mercado CD, né, para os clientes de menor renda. E ele falou, Demétrio, vai para a América Central, vai para Costa Rica e para Guatemala para conhecer a operação que existe lá, que é da Ahold, né? É uma operação muito bacana e a gente quer implantar aquela operação aqui no Brasil. Perfeitamente. Lá vou eu para a América Central, entendeu? Para entender esse negócio. Né? E aí a gente entende esse negócio do ponto de vista de sortimento, promoção, precificação, layout de loja, etc. E a gente retorna para o Brasil. Né? Aí uma proposta incrível para mim, fala, você vai liderar essa bandeira, mas você não vai liderar a operação. Você vai liderar a operação, a área comercial, a área de marketing, você vai liderar a RH e você vai liderar planejamento financeiro. Ou seja, você vai ser o presidente desse negócio. Vai ser subordinado a mim, o presidente da Ahold no Brasil, e você vai implantar. E aí, agora vamos entender a importância, né, do varejista nacional, como ele é competente. Implantamos exatamente o que a gente viu na América Central. Implantamos no Brasil. Você sabe o que aconteceu? Um baita fracasso. Quebramos a cara. Mas aí, quais eram as estratégias que tinha lá que você... Então, vamos lá. Era uma loja que era, em média, 10% mais... Isso é muito didático agora. Era, em média, 10% mais barato em precificação. Tinha um sortimento limitado, um perecíveis limitado, mas era uma loja 100% orientada para preço. 100% orientada para preço. Tá? E quando eu implantei esse tipo de loja aqui, 100% orientada para preço, meu amigo, o resultado não fechava. Não fechava. Simplesmente não fechava. Até que teve um dia, numa reunião com a presidência, pessoal da Ahold, que era uma empresa holandesa, etc. Eu falei, gente, por favor, vamos respeitar, vamos fazer o seguinte, vamos tropicalizar esse negócio, vamos colocar ele com cara de Brasil, né? Perfeito.
E aí começa uma nova fase desse negócio, que a marca era Balaio na época. A gente começa a tropicalizar o negócio. Ou seja, começa a implantar um sortimento um pouco mais robusto, mais produtivo, uma área de perecíveis produtiva. Aí começamos a trabalhar de forma diferenciada promoções, a gente fazia algumas lâminas promocionais. E aí o que a gente fez com o preço? Começamos a trabalhar na mesma média da concorrência. Deixamos de ser 10% mais baratos e passamos a trabalhar na média da concorrência. Mas a gente elevou o quê? A proposta de valor. A gente começou a trabalhar com sortimento melhor, com perecíveis melhor, começamos a trabalhar, né? Começamos a comunicar melhor, um marketing melhor, entendeu? E a gente igualou o preço, 1% mais barato que a concorrência no máximo. Imperceptível. Sabe o que aconteceu? A gente dobrou as vendas. Tá? As despesas que eram da ordem de 18% foram para 12%. A margem de contribuição, que era da ordem de 12%, 13%, subiu para 18%. E aí o que aconteceu? A gente passou a ser rentável. E aí o que a gente fez imediatamente? Esse negócio virou. Tropicalizamos o negócio. Né? Colocamos, então isso é importante para muito varejista que muitas vezes entende que o segredo está no preço e você ser o mais barato. Não está. Não, eu estou dando um exemplo para você agora. Eu vivi isso. O não está no preço. Entendeu? Está na sua diferenciação, está no seu atendimento, no seu sortimento, na qualidade dos seus perecíveis. E vou falar uma coisa, aí que está o jogo. E que você trabalha muito bem na sua loja, quando você implantou produtos naturais, quando você implantou pizza e outras coisas mais. Sim. Que o mercado todo sabe. Não é verdade? Exatamente. Não é? E aí o que acontece? A gente reposicionou isso. Quando nós fala de sortimento, Demétrio, eu aprendi algo na prática. É que o dono desse mercado ele é muito conservador. Muito conservador. Então ele tem receio de testar novos SKU, novos produtos. Eu sou tão ousado que eu testo subcategoria, que não existe. Eu vou além. Você desenvolve, né? Desenvolve. Você não testa, você desenvolve a subcategoria. Exatamente. Por quê? Eu perdi o medo de criar demanda. Então, o que eu vi na prática? Quando eu coloquei produtos naturais a granel, pergunta se antes de eu colocar, alguém me pedia. Nunca ninguém me parou na loja. Eu sou um dono que atuava muito mais antigamente no piso de loja. E o cliente passa e te pede coisas. Você viu tendência, né? Eu vi, coloquei. Quando eu coloquei, boom, foi o sucesso que deu. Mas alguém me pedia? Ninguém me pedia. Há uma série de produtos que você vai colocar sem nunca ter pedido, mas você simplesmente disponibilizou. Ele vendeu. Disponibilizou e acreditou, né? E acreditou. Não colocou na gôndola e ponto final. Exatamente. Você pegou, não, você foi além, você promoveu aquele item, você Exatamente. puxou aquele produto para você. Eu vou desenvolver esse negócio. E aí quando você vê a venda acontecendo, você fala, cara, criamos um dinheiro novo. E aí eu virei uma máquina, eu entendi isso e, cara, o céu é o limite agora, vamos testar de tudo nesse negócio. Aí eu testei produto importado primeiro que todo mundo, eu tinha Milka na minha região, só eu tinha Milka. Colocava lá, vendia. Fanta importada, colocava, vendia. Foi porque basta disponibilizar o produto e promover, usar o marketing, rede social, lista do WhatsApp, tudo. Gente, novidade na loja. Show. O grande problema do supermercado tem que diminuir o número de SKU, que é dinheiro parado. Cara, quando você coloca um SKU novo, ou ele não vendeu, por quê? Ou porque você está precificando muito caro, ou porque você não promoveu ele na chegada dele. Então, se você for colocar um novo SKU na sua loja, eu vou desenvolver uma categoria do zero. Exemplo, sei lá, suplementação, que eu também já implantei. Cara, você vai colocar suplementação na sua loja, começa devagar, começa com poucos SKU, os mais vendidos, creatina, whey, entre outros. Cara, você colocou... É placa de comunicação, se precisar uma degustação de um whey, divulgar no marketing, você tem lista do WhatsApp, dispara, chama o fornecedor, faz ele colocar uma banquinha e a moça degustando, roda um tráfego pago com o produto. Cara, aí esse SKU vai entrar com resultado que demoraria 6 meses, em 1 mês você vai trazer a demanda, ele está rodando comum. E aí, às vezes as pessoas tiram algum SKU de linha simplesmente porque ele não fez todo esse trabalho no SKU. E, cara, o método quadrado da sua loja é único. Então você tem que fazer ele vender o máximo possível. Perfeito. E aí eu já vi cada coisa inusitada vender, que eu falo, cara, é só colocar e disponibilizar, as pessoas compram. Eu já coloquei encapsulado no supermercado. Eu simplesmente olhava a farmácia vendendo encapsulado.
E eu falava, cara, eu não dependo de capsulado. Provavelmente a farmácia está com a margem alta. Se eu colocar no meu supermercado, eu vou trabalhar com a margem menor que farmácia. O prazo de pagamento desses lugares é incrível, 30, 60, 90, igual para de suplementação. Eu pensei, se eu fazer esse negócio girar, eu vou estar com fluxo de caixa positivo nesse produto surreal, mais barato que a loja de suplemento, mais barato que a farmácia. Aí eu coloquei ômega 3, maca peruana, coloquei tudo, colocava, vendia. Então, e aí você vai aumentando o ticket médio, você vai vendendo mais para o mesmo cliente, a sua loja vai ficando rentabilizada e você sai da guerra de preço. Ou você cria gordura de margem para financiar um investimento agressivo se você quiser entrar numa guerra de preço com o concorrente. Você está certíssimo em tudo que você está falando. E tem uma outra coisa muito importante. Você tem que fazer suas apostas, mas quando você pensa na produtividade de um supermercado, a produtividade de um supermercado começa com o sortimento certo. O que eu quero dizer com isso? Se eu tenho, claro, existem essas apostas que você está fazendo, que você fez e que foram um sucesso. Todo mundo sabe disso. Mas sabe por que deu certo? Porque tem um ponto. Eu tenho um canal de comunicação. Então não boto o produto na prateleira e espero o cliente passar e ver. Por isso que nós temos uma agência de marketing hoje, eu chamo de marketing digital forte, porque você cria a carteira de cliente no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, no tráfego pago, no CRM. Quando tudo que você coloca, que você tem um poder em massa de comunicação rápida, o resultado que demoraria 6 meses acontece em 1 mês. Então, mas sabe o que é isso? É ser varejista, é ser vendedor. Vendedor. É ser vendedor. Por que você vamos lá. Eu lembro que eu adotei uma época um produto chamado Tênis Pé Baruel. Não vendia nada Tênis Pé Baruel. Vendia absolutamente nada. Eu peguei e adotei o item. Falei, eu vou fazer esse negócio acontecer. Porra, a gente fez acontecer na época. Quer ver uma dica muito bacana para você que é supermercadista? Eu fazia muito isso. Faz com que a gente tem que fazer com que cada um dos seus funcionários sejam vendedores. Cada um. Cada um tem que ter paixão por vender. E faz com que cada funcionário adote um item, pelo menos. Mas não é qualquer item. Adotar arroz e feijão é fácil. Adote um item que ele perceba capacidade para crescer vendas, mas um item de boa margem. E faz uma competição na sua loja. Cada um adotando o item, entendeu? O item bacana, e acompanha a evolução desses itens que foram adotados pelo seu funcionário. Não esquece, você é varejista, você é vendedor. Você tem que fazer, e você não está na tua loja o tempo inteiro, você tem que pegar e fazer com que esse DNA de vendas, de camelô, seja o que? Transferido para cada um dos seus funcionários. Você precisa incentivar isso. E esse tipo de campanha que eu já fiz, eu indico para você. Dá super certo, motiva. E é claro, você vai pegar, ao término da campanha, você vai pegar e reconhecer esse cara. Isso é muito importante. Mas eu concordo inteiramente com você, mas eu estava falando uma coisa, que é a questão do sortimento. Isso, a produtividade de um supermercado começa no correto sortimento. Claro, depois que você fez todo esse trabalho para pegar e desenvolver a categoria e etc. Mas acontece, quando você tem um supermercado que você não trabalha corretamente o sortimento, você vai ter um estoque alto. Excesso de marcas, né? Excesso de marcas. Isso, eu também sou contra excesso de marcas. Você vai ter um estoque alto. Você tendo estoque alto, você vai ter quebras altas. Você tendo um facing, uma frente de mercadoria para exposição de mercadoria pequena para os itens, o que é que vai acontecer? Você vai ter que repor com mais frequência, o teu funcionário vai ficar mais improdutivo. Vamos além. Outro dia eu estive em uma rede de supermercados que ela começou a alugar casas em torno do supermercado para fazer o seu estoque, entendeu? O estoque adicional, mas tudo isso em função do quê? Do sortimento inadequado. Então, o sortimento certo, é algo muito importante, é algo fundamental para você ganhar esse jogo, para você controlar suas despesas. Mas eu estava contando aí a história, e aí dessa história. Então, eu lembro que a gente trabalhava antes, no balaio, entendeu? A gente trabalhava com 1.800, 2.000 SKUs, e aí, que era uma loja de discount, uma loja de desconto. A gente passou a trabalhar com 3.500 SKUs. Trabalhava com perecíveis de uma forma tímida, passou a trabalhar com perecíveis, inclusive com atendimento e etc. O açougue era autosserviço, passou a ter o açougue no atendimento. Começamos a trabalhar bem a atividade promocional. Ou seja, agora eu vou entrar no dia. O dia, quando ele entrou no Brasil, ele era um típico discount store, uma loja de desconto.
cliente não recebia a sacolinha de compras, está lembrado disso? Sim, sim. O cliente pagava pela sacolinha de compras. Um sortimento super enxuto. Marca própria. Marca própria, isso é algo bacana. Marca própria. O perecíveis extremamente limitado. Limitado, exatamente. Nem açougue tinha, né? Exatamente. Aí o que acontece? Aquele formato de loja que o Dia tinha, ele não rodou no Brasil. Aí o Dia começou a fazer o quê? Ele começou a encher um pouco mais o sortimento, as lojas. E começou a ir para as regiões BC, inclusive alguns astros. Você vai para Moema, em São Paulo, tinha algumas lojas do Dia. E o que acontece? O Dia também ele se deparou com esse competente varejista regional, que oferecia muitas vezes um sortimento super adequado, entendeu, para aquele cliente, que oferecia uma condição promocional muito bacana. Então, e o Dia ele se propunha muito a liderar em preço. Só que o valor do Dia, com valor eu quero dizer sortimento, promoção, eu quero dizer atendimento, eu quero dizer perecíveis, deixava a desejar em relação à concorrência. Então, sim, aconteceu exatamente isso. E aí, esse formato balaio, ele foi em frente, cresceu, foi para 14 lojas, aí surgiu a compra da Arrold pelo Walmart. E aí o Walmart comprou a operação do Bom Preço e aí comprou também a operação do balaio. E eu tinha que pegar e mostrar para o Walmart essa operação, que perto do Bom Preço era muito pequena. E aí o que eu fiz nesse momento? Aí fui apresentar os negócios. E aí sabe o que aconteceu com o balaio? O balaio, que eram 14 lojas, ele foi transformado lá no Nordeste, isso, na época. De 14 lojas, a gente mudou a marca para Todo Dia na época, e ele foi, isso em 2002 mais ou menos, 2003, e ele foi de 14 lojas para 100 lojas no Nordeste. E aí o que acontece? Mas Todo Dia era uma bandeira menor, não era? Sim. Amarela e verde, se não me engano. Não, era isso. Era isso. São Paulo teve Todo Dia aqui. Então, aí eu vou contar uma outra parte da história do Todo Dia. E aí o que acontece? O Todo Dia era a segunda maior taxa interna de retorno do Walmart no mundo. Era o segundo melhor investimento do Walmart no mundo. E aí eu quero falar uma outra coisa para você, o Todo Dia no Nordeste. E aí trouxemos o Todo Dia para São Paulo. Sim, e eu lembro. passamos também, isso em 2002, 2003, por uma série de desafios aqui. E aí a minha visão é o seguinte... Vou falar uma coisa para você, Thiago. Aquilo que dá certo em São Paulo, que dá certo no Nordeste, não necessariamente dará certo em São Paulo. E aquilo que dá certo em São Paulo, necessariamente dará certo no Nordeste. E eu tinha um grande concorrente aqui no Todo Dia, aqui em São Paulo, que eu tenho uma profunda admiração, Fábio Chama. Chama, sou fã do Chama. Sou fã do Chama também. Adoro Chama, adoro Violeta. Violeta também. Caras mega competentes. E eu falava o seguinte, gente... Da mesma forma que eu tive que fazer a adequação do formato que saiu da América Central para vir aqui para o Brasil, para o Nordeste, eu tenho que fazer a adequação desse formato que está aqui no Nordeste para a entrada em São Paulo. A gente tem que transformar esse formato num supermercado, entendeu? E fortalecer ainda mais perecíveis. E na minha época, com Todo Dia, vendia em média, isso em 2000, eu falando aí, uma média de 2008, 2009, uma média de 1.100.000, 1.200.000 por loja. Hoje seria uma venda de 2.500, mais ou menos, por loja. E eu tinha 137 lojas na época comigo. E aí a empresa entendia que não, a gente ia transformar o negócio numa discount store. E aí eu falei, não quero continuar eu não acredito nisso. Tem que se transformar num supermercado de sortimento limitado. Aumentar para 6.000 SKUs para pegar e combater o Chama. Bom, eu saí, fizeram isso, depois de um tempo, através de um fundo de investimento, eu fui analisar o Todo Dia para compra, isso há 2 anos atrás. E as lojas que eu larguei vendendo 1.100.000 em 2011, estavam vendendo depois de 10, 11 anos, 600.000 reais. Existe ainda, essa bandeira não. Não, essa bandeira ela deixou de existir. Entendeu? Por quê? Por conta do caminho errado do ponto de vista estratégico. E outra, você está falando de 6.000 SKU, mas o Chama, eu tenho informação que eles trabalham com 19.000 SKU. Então, média 6.000 SKU por dia ativo.
Então, o Chama, eu ainda não perguntei isso para o Fábio, mas ele deve ter um trabalho de logística muito bacana. Você vê como o Chama muitas vezes trabalha os terminais de gôndola, inclusive como continuidade até de gôndola. Para fazer caber todo o sortimento. Para caber o sortimento. Ó, que eu acho que é um posicionamento que ele tem de... Aqui você vai encontrar de tudo. Sim, e perfeito. É um formato campeão. Posicionamento. Diferente, por exemplo, de um Violeta, que é outro que eu adoro. Mas para fazer um modelo do Chama, você tem que ter um capital de giro muito, e uma logística de não dar ruptura e ter sempre muito eficiente. Essa tem que ser uma logística, inclusive, de pique, né? Da loja. Eu nunca perguntei isso para o Fábio, mas da loja receber, se for o caso, para algumas categorias, a unidade de mercadoria. A unidade. Não, nós fomos lá no do Chama. Sim. E tem produto que eles expõem de lado, assim, porque não cabe na gôndola. Tanta marca. Eu nunca perguntei. Não é exposta de frente. Então, de lado para caber. Eu nunca perguntei. Tanto de SKU que tem. Mas só que sabe o que eu admiro o Chama? Eles fazem vender o SKU. Não, eu gosto do Chama. Eles têm muito SKU, mas vai vender. Não é igual aquele que tem SKU, você olha lá, a curva D tá 300 dias sem passar no caixa. E o Chama, o Violeta. Meu, Violeta. Faz tempo que eu não vou no Violeta. Então, vá ao Violeta. Qual é a melhor loja? Eu gosto muito da loja da Lapa. Tem uma outra loja no início aqui da Zona Norte, que eu esqueci o nome do bairro agora, que eu acho fabulosa. Entendeu? Numa subida ao lado de um McDonald's. Visita. São lojas excelentes. Uma loja com uma padaria maravilhosa. Uma loja com perecíveis muito bacana. Uma loja que, antes de você voltar ao raciocínio, que eu e ela, nós somos fãs, eu gosto do Trimais. Já foi Trimais? Trimais, sim. Mas só que eu não tenho, não vou ao Trimais, não vivo o Trimais como eu vivo outras empresas. Sim, mas o Trimais são segunda geração da Andorinha, né? Tá. Mas eles fizeram um Andorinha melhorado. Tá legal. Né? Então eu sou fã daquela loja que tem muita diferenciação, tem muito mix, mas ela tem mais espaço. Então, e sabe o que é legal quando a gente conversa, por exemplo, com o Zé do Violeta? É uma coisa muito interessante. Eles valorizam o SKU, cara. Você quer vender? Você não vende mercearia. O consumidor nem sabe o que é mercearia. Você não vende hortifruti. Você não vende açougue. Você vende o SKU. Você vende, entendeu? O wasabi pro sushi. Entendeu? Você vende o shoyu, você vende o limpol, você vende o IP. É isso. E aí o que eu vejo no Chama, eu acho incrível. Chama, não, estou falando agora do Violeta, é a valorização do SKU. Eles olham para o SKU, não tá indo bem. Vem cá, como eu posso expor melhor isso? Sim, para ver se é um problema do produto ou é eu que estou errado. Como eu posso pegar? Então você anda, por exemplo, nos balcões verticais de congelados, por exemplo, dessas empresas aí. Você vê um equipamento com o correlato certo para vender aquele item, né? Então, isso sim é ser comerciante, isso sim é ser varejista. Então perceba. Eu estava todo dia, né? Continua isso. Então, eu estava todo dia na época, era a segunda melhor taxa interna de retorno, ia muito bem no Sul e um calo aqui em São Paulo. E eu entendia que a gente tinha que transformar aqui esse formato. E aí, nesse momento, surge um negócio muito bacana para mim, que eu começar a viver o mundo da governança corporativa. Eu fui ser conselheiro consultivo de uma empresa chamada Novo Mundo Móveis e Eletrodomésticos. Você saiu do varejo alimentar? Do varejo alimentar e fui para o varejo. Viver essa experiência. Incrível. E aí eu lembro que a Novo Mundo Móveis e Eletrodomésticos, a gente tinha mais ou menos 100 lojas. E durante o período que eu estava lá, a gente fez a compra. Né? E aí, imagina você comprar outros 100 pontos na região norte do país. Né, o que a gente chama, né, você pegar né, junto com a presidência e com a família, e aí eu começo a viver as famílias. Né, você pega e você vai, e tem esse nome em inglês aí, chamado Real Estate Deal, que é a negociação, né, de pontos comerciais, só que não se compra 1, 2 ou 3 pontos. No caso, a gente comprou uma operação já existente que trabalhava com moda e transformou os pontos dessa operação que trabalhava com moda em móveis e eletrodomésticos. Entendeu? Uma grande operação de total sucesso. Então, uma coisa muito interessante nessa minha formação é o seguinte, é a coisa da gestão no detalhe,
Eu sou um cara que trabalho a gestão no detalhe e todas as vezes que eu passei por um momento desafiador, eu sempre aumentei o nível de detalhe na minha análise. Se eu fazia gestão por categoria, eu passei a fazer por subcategoria. Se o momento era desafiador, eu chegava no SKU. Entendeu? A despesa, a mesma coisa. Se a gestão da despesa era por conta, vá para a subconta. E outra coisa, uma vivência muito forte em expansão e crescimento. Né? O Balaio, Barra Todo Dia, até 2011, na minha gestão, saiu de 2 lojas e foi para 137 lojas. Sendo a segunda melhor taxa interna de retorno no Walmart no mundo. Aí houve uma mudança de estratégia e aí aconteceu o que aconteceu. Né? A mesma coisa aconteceu com o Max e outras bandeiras. Né? Então, o muito... Max tinha em São Paulo, né? O Max tinha em São Paulo. A única que continuou foi o Sam's Club na mão do Carrefour, né? Exatamente. Você chegou a ver o Sam's Club ser implantado aqui? Não vi a implantação. Eu acompanhei o Sam's, né? Mas eu não vi a implantação do Sam's Club no Brasil. Né? Não vi. Então, o que acontece? Aí eu comecei a viver o mundo das empresas familiares. Aí começou o desenrolar e hoje eu tenho a PDV Familiar, que é uma empresa que presta serviço exclusivamente para empresas varejistas familiares. Eu tenho clientes no Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Paraíba. Eu tenho clientes espalhados aí em alguns estados. E aí posso falar isso? Pode falar. Legal, a gente atua de 3 formas e está começando a atuar numa 4ª forma. Né? Quais são essas 3 formas? Existem 3 tipos de mentoria. Uma mentoria é a Demetrio Manhã, Empresas Varejistas Familiares, onde a gente pega e faz a mentoria presencial. É um programa longo, onde a gente trabalha desde a estruturação da empresa até a implantação de governança corporativa. Então, o que acontece? Mas eu falo de mentoria. Com todo respeito, acho bacana, você que trabalha com consultoria, acho muito importante. Só que, em alguns casos, tá, eu acho que a mentoria ela é um pouco mais adequada. Porque você ensina o empresário, entendeu, a como ele mesmo provocar as transformações na empresa. O que é um mentor? Um mentor é um profissional que já deu muito certo, também já fez muita bobagem, já errou e teve a humildade de aprender com os erros. E ele, quando ele olha para um mentorado, ele fala, você está tomando um caminho. Eu já tomei esse caminho, no passado aconteceu isso. O papel de um mentor é provocar um amadurecimento acelerado no mentorado. O mentor, ele passa para o mentorado todos os desafios pelos quais ele já passou na vida. Isso é bacana. Então, esse programa de mentoria ele vai desde a estruturação da empresa até mesmo a implantação de governança. E aí tem clientes icônicos aí, como a rede de supermercados São Luís em Alagoas, o Pedrosa em Pernambuco, o Quest em São Paulo, e aí vai. O Feirão na Paraíba, e aí vai. Então, esse é um programa muito bacana. Existe um outro programa, que são as mentorias individuais online, que são muito bacanas também. E tem um outro tipo de programa, que são as mentorias aí em grupo online. Né? As mentorias individuais, o nome delas é Sua Mentoria Varejista Campeão. E a mentoria em grupo é Varejista Campeão, mentoria online e em grupo. Né? Então existem esses 3. E agora a gente começa a lançar alguns cursos. A gente acabou de lançar um curso agora de planejamento e controle, vai lançar em breve um outro curso de gestão de vendas, e aí vai. Ô Demetrio, quando você pega para começar o trabalho no supermercado, quais são os principais pontos que você vai atuar para o cara ter resultado rápido? Como funciona? O mercado entrou agora. E, geralmente, quem te procura está com problema do quê? De lucratividade, de não ver dinheiro no caixa? Geralmente, quem me procura tem um problema muito forte de gestão de estoques. Gestão de estoques. Caixa. Gestão de estoques, porque o que eu falo geralmente a grande boa parte das empresas, quem me procura é quem quer estruturar a sua empresa.
Eu quero estruturar a minha empresa, eu quero estruturar a área comercial, eu quero estruturar a área de controladoria, eu quero estruturar a área de recursos humanos, eu quero estruturar e eu quero realmente me desenvolver para liderar a minha empresa, a minha rede varejista. Perfeito. Ele vai me procurar. Por quê? Porque eu já liderei, eu já construí o Balaio, que chegou a 14 lojas. Liderei outras redes aí. Então, perfeito, eu conheço essa trilha, eu conheço esse caminho. Sei o que deu certo e o que deu errado. Né? Então, primeira parte, ele quer estruturar. Mas tem uma coisa em comum que eu vejo e é muito normal. O varejista, de uma forma geral, ele tem problema com capital de giro em função de estoque superdimensionado. Que é a gestão de compras. Eu pego o lucro do caixa e devolve para o estoque sempre. Exatamente isso, entendeu? Então, muitas vezes, esse é o primeiro ponto que a gente faz, que a gente atua. Né? Desde uma revisão de sortimento, por exemplo, né? Explicando para o varejista como fazer uma revisão de sortimento, até um reposicionamento de precificação. Porque o varejista, muitas vezes, uma empresa varejista, você chega e ele tem uma única margem comercial. Sim, sim. Você chega em algumas... É 30% de tudo. E não é nem... E muitas... Né? De markup ainda. Markup. Você chega muitas vezes numa empresa varejista e você vê uma mesma margem comercial, isso é muito normal, é mais normal ainda. Você vê a mesma margem comercial para todos os itens da subcategoria. Isso está errado. Ele não deve trabalhar com a mesma margem comercial para todos os itens. Sim, tipo gelatina, todas as marcas colocam o mesmo percentual. É categoria gelatina, é só esse preço. É só essa margem, né? E aí o que acontece? Isso. E aí o que ele começa muitas vezes, né? Tem os produtos de preço de abertura de categoria. E aí você chega em um varejista muitas vezes e você vê, você chega numa categoria qualquer, detergente líquido. Aí você pega e fala, meu Deus do céu, o que está acontecendo com o IP aqui? Né? Que não está vendendo, e está vendendo só aquela primeira marca. Né? E o varejista ele esquece do seguinte, muitas vezes o IP ou outra marca qualquer, ele pode deixar uma rentabilidade muito mais atraente para ele em valores absolutos, em grana, do que aquela primeira marca. E eu já vi varejistas, inclusive, que colocam, né, eu quero ser muito competitivo nessa minha primeira marca, e trabalham com uma margem comercial ainda mais baixa. Entendeu? Nessa primeira marca. Isso é um tiro no pé do ponto de vista de rentabilidade de negócio. E aí tem N coisas, né? Que se trabalha. Aí eu estou falando de precificação, falei de sortimento, estratégia promocional. Caramba! Né? Vem cá. Vou promover? Agora, vou promover só o que eu tenho de excesso de estoque na minha loja? Não. Além de um calendário de eventos e um calendário promocional, o varejista tem que ter um calendário de produtos. Por quê? Porque para ele pegar e negociar aquele item que vai entrar numa lâmina daqui 30 dias, ele tem que se planejar. Ele tem que saber qual é o item que ele vai estar promovendo, para ele começar a negociar esse item antes dele pegar e colocar o quê? Trabalhar o tabloide somente com excesso de estoque, o que é muito normal. Isso derruba o quê? Isso derruba a tua margem. Na verdade, não era nem para ter o excesso. Mas tem, e como tem, né? E aí vai, tem N questões aí na área comercial que a gente pode estar falando. É muito normal você chegar num varejista e ele ver ele com um tabloide incrível. Aí você entra no salão de vendas e você não vê esse tabloide ali no ponto de venda. E o que o varejista tem que entender é que a estratégia comercial que ele define, ela tem que estar espelhada no salão de vendas. Se não tiver espelhada no salão de vendas, não adianta de nada. Outra coisa, falando de área comercial, que o varejista muitas vezes se engana, é na estruturação do quê? Da estrutura mercadológica dele. Ele coloca a estrutura mercadológica com só 2 ou 3 níveis. Como que vai fazer a gestão de sortimento dessa forma? E você deve pegar muitos supermercados sem estrutura nenhuma. Aí o que você faz? Você faz ele arrumar todo o cadastro, estrutura mercadológica? Pega muitos casos assim, você deve pegar. Eu nunca peguei um caso que ele não tinha estrutura nenhuma. Confesso a você que eu nunca peguei. A estrutura bagunçada. A estrutura bagunçada. É normal isso acontecer. E o que é importante é que isso seja... Mas ok, normal. Se eu entrar hoje em qualquer loja, entendeu? Você vai encontrar oportunidades de qualquer rede varejista.
É difícil o varejo. É muito difícil ser varejista. A técnica do varejo é muito difícil. Agora, existem coisas que você precisa tomar cuidado, né? E à medida que você cresce, vai ficando cada dia mais desafiador esse negócio chamado gestão. Por isso que você tem que se preparar para isso. Por isso que você tem que pegar e se estruturar para o processo de crescimento. Senão você pode quebrar a cara. Você já deve ter visto muito varejista quebra a segunda loja e quebra a cara. Sim, sim, muito. Eu vou falar, o Walmart entrou aqui em São Paulo com a marca todo dia, entendeu? Sem fazer as adequações necessárias e quebrou a cara, entendeu? Então é muito normal você te expandir, entendeu? E entrar em novos mercados, você tem que pegar e falar, vem cá, eu vou gastar quanto para abrir essa é outra coisa, expansão. Eu vou abrir, quanto, vem cá, eu pego e aplico meu dinheiro hoje. Quanto que isso aqui está dando de retorno para mim? Está me dando 11%, um exemplo. Né? Você vai abrir uma loja, você está disposto a correr tanto, já que você vai abrir uma loja e vai tomar risco, quanto que você quer realmente ter de retorno sobre esse investimento? Se o dinheiro parado no banco está te dando 11%, eu quero ganhar o dobro, então 50% a mais. Perfeito, isso eu ensino a fazer. Vamos construir, entendeu? Vamos fazer um planejamento de tal forma que você tenha assim aquilo que a gente chama de taxa interna de retorno de 16, 17% sobre o seu negócio. Sim, sim. Né? Então, tudo isso ele é trabalhado. Eu quero trabalhar a sucessão do meu filho. Né? O processo de sucessão ele é algo muito difícil. Você fazer a sucessão sua para o seu filho não é algo que começa da noite para o dia. Pedrosa Supermercado em Pernambuco, por exemplo, onde eu sou conselheiro. Os filhos, a terceira geração, participa das reuniões de conselho como ouvintes. Lá no Pedrosa, né, para pegar e para fazer com que o legado da família seja mantido, o que é feito? Está se construindo um livro com a história do negócio. E o que vai acontecer? O filho do Evandro, né, um cara mega competente, um baita de um varejista, né, ele é o responsável pela operação do Pedrosa. O filho do Evandro tem 2 anos. O filho do Evandro, que tem 2 anos, em algum momento ele vai ter acesso à história dessa empresa. Pedrosa, que é uma empresa incrível. Como? Lendo ali o livro, né? Não um livro, algo de uma forma bacana, entendeu? Com a história, vendo como o seu Pedrosa começou o supermercado que tinha 70 metros quadrados há 40 anos atrás. E como hoje eles têm lojas aí incríveis. Então, nada acontece do nada. Então, vamos respeitar, você que é meu filho, que está entrando, respeite o legado, porque essa empresa ela foi construída com base no legado. E é muito importante o seu sucessor, ele ter contato com esse legado, ele respeitar a história. Ele vai construir um futuro bacana, mas respeite o passado e a história dessa empresa. E isso também é tratado nesse programa de mentoria. Né? Então, ele é um programa amplo, né? Grande. Agora, para você falar de governança, você tem que ter uma formação para isso. Eu sou conselheiro pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu tenho mais de 10 cursos de governança corporativa, né? Eu tenho uma experiência de governança corporativa desde 2011, quando eu te falei da Novo Mundo. Então, o que acontece? Isso é uma delícia, cara. É fabuloso você interagir com famílias. Quando eu vou ao feirão, né, a dona Rosa, que é mãe do Isaac, é uma delícia você chegar na casa do Isaac, entendeu? E ter oportunidade de almoçar com a família, conversar com a família. Mas eles sabem que na hora que vai para a reunião, o rock and roll é ali, entendeu? A gente pega... Porque um conselheiro, um bom conselheiro, que é outra atividade que eu tenho nesse mundo da governança, ele é um cara que é muito comprometido com a verdade. Ele não tem que falar nada para agradar o varejista. Ele tem que falar aquilo que tem que ser dito, entendeu? Pelo menos a verdade que ele acredita. Ele pode até ele tem que ter bons ouvidos também para ouvir muitas vezes, mas ele vai falar muitas vezes, né? Olha, a gente está tomando um caminho errado, cuidado. Né? E aí o que é muito legal, porque um bom conselheiro ele tem compromisso com 2 coisas numa empresa: maximização do valor da empresa, número 1.
Número 2, perpetuidade da empresa. Então, entenda que a minha atuação ela vai desde uma revisão de sortimento, trabalhar as políticas de RH, até a discussão sobre a perpetuidade da empresa, sucessão, valor da empresa no mercado. Chega alguém, eu quero comprar a sua empresa. Vem cá, você sabe o valor da sua empresa hoje? Todo mundo fala de 2 ou 3 ciclos, mas é esse. Será que não é mais? Entendeu? Será que não é mais? Então, é um programa bem completo e que eu me sinto muito à vontade de cobrir, entendeu? Porque é um programa onde eu falo daquilo que eu trilhei na minha vida, aquilo que eu vivo nos últimos 37 anos. Muito bom, Demetrio, muito bom. Pessoal, espaço aqui para você curtir, se inscrever e compartilhar esse podcast com outros donos do mercado. Também na aula que o Demetrio está dando aqui. E agora também eu vou falar aqui dos nossos patrocinadores. Então, primeiro nós temos aqui a Intersolid, que é uma gestão de RP, uma software de RP, que vai te auxiliar na gestão, no relatórios, gestão de compras, ferramenta de pricing, muito completa e muito acessível a todo tipo de supermercado, desde uma grande rede ao mercado de porte médio para baixo, porte menor, super indicada aqui a Intersolid. Também temos também a FGF, que é uma contabilidade especializada em supermercado, uma contabilidade séria, que ela vai trabalhar para você pagar o menor imposto possível de forma legal, que é uma contabilidade nós podemos confiar. Também trabalha com recuperação de tributos. Do Fábio Gomes, muito indicado por nós aqui, o Fábio, o Ítalo, indicamos aqui a FGF. E também a DS, a Data Sales, que é uma ferramenta de tabloide, de encarte, que você que está preso no designer, aquele designer que demora para fazer a sua arte, o seu tabloide, 8 horas da noite, 7 horas da noite, sendo que você pode fazer isso em 5 minutos, já disparar no WhatsApp, já postar no Facebook e no Instagram e rodar no tráfego pago, a DS super indicado. E também a nossa agência de marketing, a Supermarket SM, agência de marketing especializada em supermercados, que vai cuidar do seu tráfego pago, conteúdos para Instagram, ensinar a viralizar seu Instagram, a lotar seu WhatsApp e a comunicar muito mais com a sua concorrência, consequentemente trazer venda e fazer você vender o que você quiser. Vender o que tem margem, vender o que tem lucro. Esses aqui são os nossos patrocinadores. Demetrios, cara, muito bom, né? Tudo que nós não falamos. Sim. Só ele que fala e nós estamos aqui sugando conhecimento aqui. Muito legal, parabéns aí por todo esse trabalho. Deixa eu ver umas perguntas mais importantes aqui que eu gostaria de fazer. Então você mexe desde o sortimento, precificação, até a parte de financeira, RH, DRE, sucessão, tudo. Você lembra algum case aqui que você, cara, esse aqui dá gosto de falar, que você deu um grande resultado, que, cara, o cara estava numa situação muito difícil e conseguiu reverter, ou que a lucratividade era X e virou XX dos clientes que você já pegou? Eu vou contar a história de um cliente. E o que foi feito para mudar isso aí? Eu quero falar a história de um cliente, uma história pessoal. Posso? Pode. Show de bola. Então, primeiro eu não vou falar do cliente, não vou falar qual é o cliente. Sim, não precisa citar o nome. Tá? Mas sem dúvida, né? É muito normal você chegar em clientes, por exemplo, e encontrar um cliente, de repente, com uma dificuldade de capital de giro. Muito normal, ainda mais nosso negócio, né? O nosso negócio. Né? E o que é bacana, eu lembro que a gente conseguiu gerar para esse cliente um caixa de 1 milhão em mais ou menos 4 meses, foi algo impressionante. Fazendo algumas coisas. Vendia quanto mais ou menos nessa loja? Essa rede vendia 5 milhões. Vendia 5 milhões. E quando você chegou, quanto que tinha de capital de giro? Ela estava... Usando conta garantida, negativa? Exatamente. Ela não estava conseguindo mais. E aí a gente trabalhou o quê? A gente trabalhou basicamente as questões comerciais. Começando pela gestão de estoques, passando pela precificação, estratégia promocional e revisão de sortimento. Foi isso que a gente fez. Né? E isso gerou 1 milhão de caixa. Vendendo os mesmos 5 milhões ou... Não. Isso que é legal. Vendendo os mesmos, isso é muito interessante. A pergunta... Vendendo os mesmos 5 milhões. Porque existe uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que fazer venda saudável no nosso negócio.
Esse negócio de pegar e fazer, de querer e ficar feliz porque a tua loja tá mega movimentada, tá cheia, isso é muito perigoso, se a venda não for saudável. Então, vender é bacana, desde que você tenha uma venda saudável. Tá? E foi isso que a gente fez. Né? Agora eu quero te contar, esse é um caso bem interessante. E aí a gente vê como muitas vezes a virada de jogo não está na técnica. Não está. Está muitas vezes na fé, naquela vontade. Na mentalidade. Na mentalidade e na fé. Você criar um sonho, um propósito. Eu vou te contar isso. É o acreditar, né? É a crença, exatamente. Eu lembro até hoje, quando a gente estava no balaio. Lembra que eu falei para vocês que os primeiros 6 meses do balaio foram um grande fracasso? Exatamente isso. Eu lembro até hoje que eu estava na igreja dos monges beneditinos, lá em Olinda. Falei, porra, Deus, assim, conversando, puxa vida, né? Meu... E você sabe que do nada... E aí conversando, pedindo, orando para que ele me iluminasse. E do nada, absolutamente do nada, veio para mim o seguinte: à medida que você viabilizar essas lojas, a cada loja que você fizer acontecer, você vai gerar de 50 a 100 empregos. Cara, isso tomei para mim como um propósito de vida. Então, todas aquelas dificuldades, elas eram enormes, mas o meu desafio era gerar de 50 a 100 empregos por loja aberta. E eu passava, e meu time estava vendo a dificuldade. E eu falava para o meu time, olha, gente, a gente está passando por um momento difícil. Mas a cada loja que a gente viabilizar, a gente vai gerar o quê? De 50 a 100 empregos. Pois é, entendeu? Depois de... E aí eu perguntava para cada um, vem cá, você tem alguém desempregado na sua família? Então imagine a importância, claro, todo mundo tem alguém desempregado na família. Imagine a importância de você gerar 50 empregos diretos no seu negócio. E isso foi muito bacana, porque isso foi um combustível enorme para a gente pegar e provocar a virada de jogo. É claro, né? Melhoramos o sortimento, melhoramos a promoção, melhoramos tudo, mas o time estava de tal forma cabisbaixo que o que levou a autoestima do time, o que fez com que o time pegasse e falasse vamos para cima, foi isso, foi ter um propósito de vida. Então a coisa do propósito de vida, ela move qualquer cidadão. Ela faz. Então, o meu propósito definitivamente é contribuir com empresas varejistas familiares, construindo negócios saudáveis e perenes. Esse é o meu propósito de vida. E isso, muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade na vida e a gente lembra do nosso propósito, cara, isso nos dá uma energia incrível. E outra coisa muito bacana, para você receber, você tem que dar. Você tem que pegar e contribuir com as pessoas, entendeu? E quando você tem um propósito que tem como objetivo atuar com o bem-estar, entendeu, dos outros, não com o seu só, mas dos outros, cara, isso retorna. E como retorna? Então, isso eu gostaria de falar. Construam um propósito, tenham compromisso com a sociedade. Ontem você soltou um negócio muito bacana, que foi a vaquinha para ajudar um supermercadista. Sim, sim. Não foi? Sim. Não foi? Tá legal, tomara que ele tenha atingido a meta. Eles tirou o que tinha no caixa do mercado. Então, para pagar metade, faltou a outra metade ainda. Então, você, como eu digo, nós como empresários, a gente precisa ter, sim, um compromisso muito forte com as comunidades onde a gente atua. Isso que é bacana, cara. É claro, o lucro vai vir. Lucro é consequência. Consequência, mas primeiro, compromisso com o outro. Primeiro é contribuir com o outro. Isso é muito importante. E isso faz a diferença. Então, estou te contando uma outra coisa que não tem nada a ver com a técnica, que eu estava conversando até agora. Olha só a mentalidade do Demetrio. Quanto mais performance ele teria nas lojas, claro que estava em cima do salário, mais sucesso teria, mais emprego geraria. Eu peguei aqui a mentalidade. Então a mentalidade era, cara, quanto mais competente eu for, quanto mais resultado eu for, a loja vai performar, vai precisar de mais pessoas, vamos gerar mais emprego, aí eu gero mais emprego nessa, 50 nessa, 50 nessa, 50... Cara, pensa na roda da prosperidade que gera. E é o que a gente chama de ciclo da prosperidade, né? E sabe quantos empregos nós geramos no final? Até 2011, 8 mil empregos.
Meu amigo, eu sinceramente, eu queria, se você, não sei, mas eu queria fechar com isso, entendeu? Isso para mim, na minha carreira toda de 37 anos de varejo, isso me traz uma satisfação enorme de ter podido contribuir com a geração de 8 mil empregos com um time espetacular. O time de gerenciamento por categoria era incrível. O time de gestão de RH era incrível. O meu time de planejamento financeiro era diferenciado. O meu time de operações era maravilhoso. Tinha o Elias, que você até contou da contribuição que ele fez com um grande profissional que existe hoje no mercado. Então, era um time maravilhoso. E esse time gerou 8 mil empregos. Isso, para mim, é matador. Cara, e o legal de trazer o Demetrio aqui é que você vê ele no Instagram. O Instagram é uma rede muito curta. Você não tem tempo de conhecer o ser humano por trás ali no Instagram. Então são vídeos curtos, às vezes você para ali, faz um Reels, faz um story, você não vê. E aqui nós temos a oportunidade de ver quem é o Demetrio, né? Por trás da tela, né? Por trás dos Reels curtos do Instagram. Né? E, cara, dá pra ver que é um ser humano incrível, né? E aqui foi uma baita aula, tanto é que eu nem falei. Nós só tá recebendo aqui. Mas eu quero te fazer um convite agora. Sim, sim. Entendeu? Eu vou lançar o meu podcast também. Legal, entendeu? legal. Vou começar devagar, não como você. Entendeu? Que vai ser o PDV Familiar Cast. Certo. E você é o meu convidado. Será um prazer, nós vamos Vou com adorar certeza. ter você lá. Receber vocês dois lá. Legal. Tá bom? Demetrio, muito bom o papo, cara. Queria agradecer aí o convite, você ter aceitado. Quero que venha outras vezes, que aqui é só para te conhecer, para nós falar sobre assuntos específicos. Show! Sei lá, qual que você gosta mais? Entendeu? Você gosta. Eu vi que você entende de vários, né? Se eu falar de gerenciamento de categoria, você sabe. Precificação, você sabe. A gente gosta de falar de GC e Mix. A gente Eu adora gosto falar de de GC e Mix. Eu gosto, eu sou fã de sentimento também. Para nós falar só de assuntos específicos e virar um podcast aula, né? Legal. Eu já fiz muito assim de pegar, reunir um tema e vamos ensinar no podcast sobre esse tema. E aí vira um conteúdo pro dono de mercado aqui para ele desfrutar, aprender. Eu tenho aqui 4 temas que eu vou te sugerir agora. Vamos lá, já vamos pôr na agenda depois. 5 temas. Certo. Mentalidade do empresário. Certo. Segundo tema, planejamento, controladoria, planejamento financeiro. Terceiro tema, gestão de pessoas. Quarto tema, gestão comercial. E quinto tema, perpetuidade da empresa. Aí, ó, nós podemos fazer um de cada. Você me chama. É difícil, não, foi difícil eu fazer a agenda dele. Não, viu? mas... Eu passei pra achar a data. Foi, não foi por... É que Sim, eu realmente, tenho essa graças a correria, Deus, você tem esse potencial, graças a Deus. Né? Graças a Deus. E, cara, queria agradecer você ter vindo Eu adorei, aí. cara. Muito rico foi o podcast. Fiquei feliz aqui, eu me sinto bem aqui, em paz, de conhecer mais uma pessoa que contribui demais, né? Muito prazeroso aqui. Gabi, muito obrigado também. Eu que agradeço. Gente, esse aqui foi mais um podcast desse mercado. Muito obrigado, Demetrio, por você ter vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço você pelo convite. Eu adorei estar com vocês. Legal. Estar com vocês também. Grande Até abraço. mais. Tchau, tchau.